Olá, Deus abençoe sua vida. Hoje mais 3 capítulos de 2 Crônicas. Capítulo 13, capítulo 14 e o capítulo 15. Capítulo 13, a Bíblia vai nos falar do reinado do rei Abias, rei de Judá. Vai falar da sua guerra com Jeroboão. O que eu preciso que você entenda? O livro de Crônicas, 1 Crônicas e 2 Crônicas é a releitura do que nós já vimos lá em 1 Reis e 2 Reis. E aqui, quando vamos no capítulo 13, verso 1 ao verso 12, a Bíblia nos fala de Abias, rei de Judá. Deixa eu trazer a sua memória, porque eu repeti muito isso quando lemos 1 Reis e 2 Reis, que os reis de Judá, Judá é o reino do sul, o reino do norte são as 10 tribos que ficaram com Jeroboão. O reino do sul, que é o reino de Judá, nós temos aqui o rei Abias, e ele vai enfrentar Jeroboão, que é o rei das 10 tribos, o reino do norte. Então, as 2 tribos agora entram em guerra com as 10 tribos. Então, o reino do norte entra em guerra com o reino do sul, que é liderado aqui por Abias. E nessa batalha, o que nós vamos ver? Que Abias vai fazer um discurso enfatizando a fidelidade de Judá ao Senhor. E vai mostrar a apostasia de Israel. Você vai lembrar, se você já está lendo a Bíblia comigo desde o começo, se você começou agora, eu te explico. O reino do norte, as 10 tribos que ficaram com Jeroboão, foram reis ímpios, que não seguiram os caminhos do Senhor. Antes, foram para o caminho da idolatria, da desobediência ao Senhor. E agora, nesse momento de guerra, Abias, rei do sul de Judá, o que ele vai dizer? Ele vai enfatizar que o reino de Judá, o reino do sul, permaneceu fiel ao Senhor. E nós vamos ver nos reis que passaram aqui no reino do sul. Muitos deles seguiram o caminho de Davi, foram fiéis ao Senhor. Outros desobedeceram e a consequência desse pecado, dessa desobediência, veio sobre eles. Mas o reinado do norte de Jeroboão, todos os reis, não há exceção alguma, todos os reis andaram no caminho de Jeroboão, num caminho de infidelidade, num caminho que desagrada ao Senhor. E aqui do verso 1 ao verso 12, Abias, ele vai mostrar isso, que o reino do sul, o reino de Judá, permaneceu fiel ao Senhor. E Jeroboão, eles andaram num caminho de apostasia. O que é apostasia? Se afastar da fé, se distanciar da fé. E aí nós vamos para o verso 13 ao verso 20, e vai nos mostrar o que? Vamos ver o verso 13 aqui, o verso 13. Enquanto isso, Jeroboão tinha mandado tropas para a retaguarda do exército de Judá, de forma que ele estava em frente de Judá e a emboscada estava atrás. Quando o exército de Judá se virou e viu que estava sendo atacado pela frente e pela retaguarda, clamou ao Senhor. Os sacerdotes tocaram suas cornetas e os homens de Judá deram o grito de guerra. Ao som do grito de guerra, Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Aqui nós começamos a ver a intervenção de Deus em Judá. Intervenção porque essa expressão aqui, clamou ao Senhor. Não tem nada mais poderoso do que um clamor ao Senhor. Nós temos um Deus que ouve o nosso clamor, que responde o nosso clamor. Então o que vamos ver aqui é do verso 13 ao verso 20, graças à intervenção divina, Abias, o reino de Judá, sai vitorioso dessa guerra. Do verso 21 ao verso 22, terminando o capítulo 13, o que nós encontramos? O capítulo conclui com a nota sobre o reinado de Abias. Fala sobre o seu fortalecimento militar e suas múltiplas esposas. E aí termina assim, Abias, ao contrário, fortaleceu-se, ele se casou com 14 mulheres e teve 22 filhos e 16 filhas. Os demais acontecimentos do reinado de Abias, que ele fez e o que disse, estão escritos nos relatos do profeta Ido. Ele casou com 14 mulheres. Deuteronômio, capítulo 17, nós já lemos esse capítulo, a orientação de Deus para o rei, quando assumisse o trono de Israel, que não deveria ter várias esposas.
Então você percebe a intervenção de Deus no reinado de Abias, mas mesmo assim ele segue um caminho, que é um caminho contrário àquilo que Deus orientou. Então, meu irmão, fica esse ensino para você. Apesar da intervenção de Deus, o caminho dele não foi um caminho totalmente correto. E não foi algo aprovado por Deus. Tome cuidado. Bênção não é sinal de aprovação de Deus na minha vida e na sua vida. Vamos para o capítulo 14? Capítulo 14 fala do rei Asa e fala das reformas no reino de Judá, no reino do sul. Do verso 1 ao verso 5, Asa, que vai ser o sucessor de Abias, ele promove uma reforma religiosa em todo Judá. Ele vai remover os altares de idolatria, ele vai reparar o altar do Senhor. Isso vai ser constante em Judá. Por quê? Porque quando se levanta um rei ímpio ou um rei que não anda nos caminhos de Davi, a melhor definição seja essa, a idolatria vai voltar. E Deus sempre vai levantar alguém para remover isso de Israel. Foi o caso do rei Asa. Do verso 6 ao verso 8, durante um período de paz, Asa vai fortalecer as cidades de Judá com muralhas e torres. Lembrando que muralhas e torre determinava e muito, não só a proteção, mas a vitória em uma determinada guerra. Fé e recompensa com prosperidade e ausência de guerra. É o que Asa vai viver nesse tempo. Deixa eu te ensinar algo que eu aprendo aqui. Há um período de paz, mas um período de paz, Asa continua trabalhando, fortalecendo a cidade, criando muros e criando torre. Do verso 9 ao verso 15, a paz é interrompida por uma invasão maciça de etíopes. Mas Asa vai clamar ao Senhor, e isso é algo que a gente vê sempre no reino do sul e não vê no reino do norte. E Judá novamente vai experimentar uma vitória milagrosa. Por quê? Porque a começar do rei, toda a nação vai buscar ao Senhor. Meu irmão, entenda isso, você está lendo a Bíblia comigo. Todas as vezes que eu e você clamamos ao Senhor, Deus vai trazer uma intervenção na nossa vida. Vamos terminar? Vamos capítulo 15. O capítulo 15, ele continua falando sobre a reforma realizada por esse rei, Asa. Então, do verso 1 ao verso 8, né? Asa, inspirado pela profecia de Azarias, filho de Obed, Asa intensifica suas reformas, que é remover a idolatria, removendo toda a idolatria de Judá e Benjamim, e de algumas cidades capturadas, que são a cidade de Efraim, que seria do reino do norte, mas agora vai ser acrescentado ao reino de sul, que é de Judá. O verso 1 diz assim: o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed. Ele saiu para encontrar-se com Asa e disse: escute-me, Asa, e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. E é isso que eu queria ler aqui para você. Olha que lindo. O Senhor está com vocês quando vocês estão com o Senhor. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Deus se aproxima de mim. Eu gosto muito da definição de Calvino, quando ele fala dessa manifestação de Deus, ele vai dizer: a iniciativa sempre é de Deus. Mas Deus espera que você responda. Quando eu me aproximo de Deus, Deus se aproxima de mim. Quando eu dou um passo na direção de Deus, Deus vem ao meu encontro. Então, meu irmão, que você possa ser assim. Aí ele termina dizendo assim: se o buscarem, ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, ele os abandonará. Então é basicamente quando eu vou brincar com a minha filhinha de 3 anos, de esconde-esconde. Eu não escondo de tal maneira que ela não vai me encontrar. Eu sempre escondo de uma maneira que ela vá me encontrar, porque a alegria não está em não ser encontrado. A alegria minha como pai é que a minha filha me encontre. Assim é Deus. Deus não está escondendo a face de você. Deus quer ser encontrado por você. E aqui o capítulo 15, do verso 1 ao verso 8, nós percebemos esse profeta Azarias trazendo essa orientação para o rei Asa. Do verso 9 ao verso 15, Asa e o povo de Judá vão renovar sua aliança com o Senhor. Isso é muito importante. Pastor, eu preciso de renovar a minha aliança com o Senhor? A aliança de Deus comigo envelhece? Não. O tempo não envelhece a aliança. Mas esse renovar, ele diz muito mais ao meu coração e ao seu coração. É importante para mim, é importante para você. E eles vão oferecer sacrifício, vão buscar a Deus nesse renovar da aliança. E a Bíblia diz que eles fazem isso com todo o coração e alma.
E aí, o verso seguinte, o que nós vamos ver? Nós vamos ver aqui, né, nos versos seguintes, as reformas de Asa vai incluir até a deposição de sua própria mãe do posto de rainha-mãe. Por quê? Por causa da sua idolatria. Então você percebe que Asa, ele tem uma decisão, mesmo que isso toque a sua casa, sua mãe, os seus parentes. É isso que Deus espera de mim e de você. Em alguns momentos, até mesmo radicalismo. Radicalismo em quê, pastor? Em tudo não. Radicalismo é aquilo que é pecado, naquilo que desagrada a Deus. Isso nós temos que ter. Nós não negociamos com o pecado. Só não pode pecar. E você me ouve falar muito dessa frase aqui na igreja. Só não pode pecar. E você que está aqui nos acompanhando, entenda isso. O pecado gera morte. O pecado gera morte. O que não pode? Pecar. Foge do pecado. E com o pecado seja radical. Apenas com o pecado. Porque muitas vezes nós somos radicais com aquilo que não deve ser radical. E vivemos uma religiosidade. Isso não agrada a Deus. Mas com o pecado seja radical. Terminamos mais 3 capítulos da Bíblia. Amanhã vamos dar sequência em 2 Crônicas. Quero abençoar a sua vida. Oro para que você se mantenha firme. Daqui a pouco nós terminamos mais um livro da Bíblia. Deus te abençoe.